Play PUC Minas, sua conexão com o conhecimento. O Brasil é considerado judicialmente acolhedor de imigrantes e refugiados. A Lei nº 13.445 de 2017, também conhecida como Lei de Imigração, estabelece que o movimento migratório é um direito humano e garante que os migrantes e refugiados têm os mesmos direitos que os brasileiros. Isso significa que todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, tendo nascido ou não no Brasil. Entretanto, ainda que tais direitos sejam judicialmente assegurados, o estabelecimento de imigrantes e refugiados pode ser repleto de desafios. Aqui no PUC Play já discutimos a origem e as particularidades dos direitos sociais fundamentais e, neste episódio, vamos abordar os direitos sociais e vulnerabilidades de imigrantes e refugiados no Brasil. Eu sou Michele Stamet e hoje converso com a professora Maria da Consolação Gomes de Castro, do curso de Serviço Social da PUC Minas. Bem-vinda, professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Michele, muito obrigada, pela oportunidade. Você já disse meu nome, Maria da Consolação, eu sou graduada em Serviço Social, aqui pela PUC Minas também. Fiz mestrado em Educação e o doutorado em Linguística, em Letras, na área de Linguística. Atualmente eu ministro aula no curso de Serviço Social e de Ciências Sociais e coordeno um grupo interdisciplinar de pesquisa e extensão de direitos sociais e imigração desde 2015. Que nós criamos esse grupo de estudos, Então, essa é uma das minhas áreas de pesquisa, desde 2015. Professora, quem pode ser considerado um refugiado e qual que é a diferença entre migrante e refugiado? Ok. Bom, Michele, para falar, primeiro do conceito, de refugiado, eu tenho que voltar na Convenção de 1951, no artigo 1º, no qual define o conceito de refugiado, que é toda pessoa que por fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, hoje por causa inclusive de identidade de gênero, e opiniões políticas, eles se encontram fora do país da sua nacionalidade, e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção do seu país, porque estão em risco. Então alguns inclusive ficam sem nacionalidade, e aí buscam fora do país uma residência habitual que tenha essa proteção, Já no artigo da Declaração dos Direitos Humanos, também, artigo 14, Declaração Universal de Direitos Humanos, também já assegura que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Então, como que nós definimos? A definição vem pela lei, e nós trabalhamos e atuamos com essa definição. Então, o que essa legislação quer dizer? Primeiro, que refugiados são pessoas que são forçadas a deixar o seu país, para proteger a sua vida e sua integridade física, Não podem voltar ao seu país de origem porque não contam com proteção social desse estado, desse país. E aqui no Brasil eles contam com, aliás, em outros também, com a proteção internacional pela essa convenção que eu me referi a ela Sim. Inicialmente. Qual que é a diferença entre refugiado e imigrante? O migrante, ele é a gente fala que ele está em mobilidade humana, voluntária. Então normalmente ele sai do país dele em busca de condições de vida melhores para a família, para ele e para a família dele. Eles podem retornar ao seu país quando quiserem, e cada país, é claro, considerando que cada país tem sua legislação própria, A gente costuma brincar que o refugiado, ele não tem tempo de arrumar malas, E o migrante, ele já tem.
Ele se Porque organiza. o imigrante, ele se organiza, ele faz um projeto migratório muitas vezes, né? Quando não... Aí, se você me permite, né? Tem alguns casos, como o do Haiti, por exemplo, né, que não se enquadram por ser desastres ambientais, não se enquadram na legislação, pelo menos por enquanto, né, ainda na legislação de refugiados. Mas aí são concedidos a eles também acontece isso, né, de ter que sair involuntariamente, muitos, né, que nós recebemos aqui no Brasil. Então, foi concedido a eles o visto humanitário. Aí depois a gente pode falar. E você chegou a mencionar os apátridas. Quando que acontece essa situação? Ah, sim. Então, o que são apátridas, né? Assim, muita gente não sabe. Eu também não sabia até começar a pesquisar sobre o assunto, e hoje eu tenho uma grande amiga que foi apátrida, né? Então, a apátrida é uma pessoa que não tem nacionalidade. E ela não tem essa nacionalidade por motivos religiosos, por motivos políticos, né? Casamentos de pessoas, por exemplo, no Líbano, que são de religiões diferentes, aí os filhos não são reconhecidos, que é o caso como cidadãos. É o caso dessa libanesa que chegou, acho que é libanesa mesmo, agora fiquei na dúvida, mas a Maha Mammo, que é inclusive famosa hoje no Brasil por causa da trajetória dela e de luta dela para ser reconhecida. Ela esteve em vários países, não foi acolhida em nenhum país, né, por não ter nacionalidade, aí a pessoa não tem documento, não tem nada. Né? Ela conseguiu estudar com documentos cedidos, sabe, assim, por pessoas amigas, né, ou por outros que no país dela cediam, né, a vaga e tal. Então, ela veio para o Brasil. E aí no Brasil, o Brasil ele não tem essa legislação, ele acolhe todos que querem vir para o Brasil, né? Então ela foi super bem acolhida no Brasil. E aqui, logo chegando, ela recebeu o protocolo, né, aí o protocolo de refugiado, não tem de apátrida, né, de refugiada, mas já conseguiu imediatamente a carteira de trabalho e o CPF. Se inserir na sociedade. E aí ela já começou a se inserir na sociedade, começou a trabalhar, sabe, trabalhou em Belo Horizonte, trabalhou em São Paulo, né, em outros locais, sabe, e continuou nessa luta, né, essa luta para regularizar a situação dos apátridas no mundo inteiro, né? Em 2018, por essa luta dela e de muitos brasileiros, né, que lutaram junto, e pesquisas, e também com a ajuda do Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas, ela e a irmã, né, a Suad, foram naturalizadas brasileiras. Então, Finalmente. hoje ela não é mais, em 2018, a partir de 2018, ela já tem nacionalidade brasileira. Atualmente ela mora nos Estados Unidos, né, trabalha lá e trabalha no Acnur também, no Alto Comissariado, com essa luta, né, em favor dos apátridas, né, mas ela tem nacionalidade brasileira. Bacana. Professora, e no Brasil, os migrantes e refugiados, eles podem obter documentos, trabalhar, estudar, como você mencionou, é um país que acolhe, né, todas as situações. Entretanto, essas pessoas elas podem encontrar também algumas dificuldades de integração cultural, de conseguir questão socioeconômica, né? Quais que são os principais desafios que eles encontram quando chegam aqui? Sim. Bom, como você falou, acho que tem... não é só acolher, né? É acolher, é proporcionar condições para que ele viva aqui, para que, né, estude e tal. E aí tem algumas barreiras que nós temos identificado, né, no contato, nas pesquisas, os estudos que temos realizado, e que uma das barreiras, uma das principais, é a barreira linguística, né? Então, por ter refugiados e imigrantes
e apátridas também, né, de diversas nacionalidades, então chegam que às vezes não sabem o idioma, né? Então essa é uma principal barreira. Então como que você consegue trabalho, como que você consegue integração social, né, integração laboral? Então é a primeira barreira, é a linguística. E aí depois eu vou dizer o que o governo brasileiro e nós também, né, que atuamos nessa área, temos procurado fazer, inclusive a PUC Minas. Outro desafio são as diferenças culturais, como você falou, né? É muito diferente a cultura do país onde eles vivem e a cultura daqui, assim como a legislação, né? Por exemplo, eu acompanhei um caso de uma família haitiana que no Haiti é normal o pai bater nos filhos, né, e mesmo na esposa para corrigir, caso eles errem, né, considero que eles tenham cometido algum erro. Isso aconteceu aqui no Brasil, né? Não é encarado com naturalidade. Não, e aí a filha que foi, né, sofreu a agressão por parte do pai, ela já estava na escola no Brasil, ela já ficou sabendo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, e viu que aqui no Brasil, né, mulher não funciona assim, não pode apanhar. Então, ela mesma denunciou o pai no Conselho Tutelar, né? Então, essas diferenças culturais, aí foi todo um trabalho com eles e que a gente tem feito também com os imigrantes, né, e com os refugiados, no sentido de que, assim, olha, tudo bem, não estamos dizendo para você deixar a sua cultura, eles têm sua identidade própria, sua cultura, mas aqui no Brasil tem legislações, né, que protegem os cidadãos e que são diferentes. Vocês precisam conhecer essas legislações, conhecer essa cultura onde vocês vão residir agora, tá? Então, essa é uma questão. Outra dificuldade, Michele, é a dificuldade de acesso à informação e o desconhecimento sobre os serviços aos quais eles têm direito e o fluxo de atendimento, né? Então, na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação, sabe? E aí um desconhecimento que eu nem posso, já tem um tempo que trabalhamos nessas áreas, mas não posso dizer, hoje não é tanto assim. É verdade, ainda é assim. Desconhecimento também por parte dos profissionais que atuam nas políticas públicas, sabe? De não saber que aquela pessoa que chegou, que é refugiada, está doente, precisa de uma assistência médica, né? Não tem o documento. Não importa. Está na lei brasileira, na lei tanto de imigração quanto do SUS, que ele tem direito ao atendimento, sabe? Então, essa é outra barreira, né, que a gente tem procurado também trabalhar e desenvolver cartilha. Hoje, várias organizações da sociedade civil que trabalham com migrantes, com refugiados, com apátridas, e mesmo o Ministério da Justiça, o Ministério Público, o Ministério de Relações Exteriores, né, tem feito cartilhas e hoje temos tido sempre esse cuidado de traduzir e também de oferecer o português, né? Então, sempre frisar a necessidade de, por estar no Brasil, aprender o idioma português. Aí, se me permite, eu quero até dizer que nós aqui na PUC temos um programa que é o Projeto Ler, do Programa de Pós-Graduação de Letras, né, que tem duas colegas maravilhosas, que é a professora Sandra Cavalcante e Josiane Militão, né, que desenvolve esse trabalho do ensino do português e aí como língua de acolhimento mesmo, fazem um trabalho assim espetacular, sabe? E o serviço jesuíta para imigrantes também, e agora nós estamos numa batalha para que o poder público também faça isso, né? Então, para eles não se deslocarem, Cefet também tem cursos de português, então várias instituições, tanto de ensino superior como não, né, organizações da sociedade civil oferecem os cursos de português, porém eles tinham que deslocar. Então nossa luta agora, o desafio agora é fazer com que os municípios assumam, né, e possam estar oferecendo esses cursos de português no local onde eles residem. Outra dificuldade, né, é a inexistência e a fragmentação das redes de apoio familiar, né, ou comunitárias do país de acolhida.
Então, eles moram ainda distantes, né, quando vêm para o Brasil, mas ainda moram distantes uns dos outros. Então, hoje até que tem uma rede de apoio maior, já tem algumas associações, né, de imigrantes, sabe? Tem Contagem, por exemplo, um dos primeiros municípios, né, de Minas Gerais a ter uma política migratória. Então tem um conselho de imigrantes, sabe, que já reúne esses imigrantes, que faz confraternização, festas da bandeira, igual do Haiti, que lá a maioria são haitianos, né? Então esse é um fator também bastante dificultador, né? Outra dificuldade é do deslocamento do país de origem até a chegada ao Brasil, porque muitos sofrem abusos por parte não só da polícia, mas por parte de coiotes, né? Depende muito de como vem, se aproveitam da vulnerabilidade deles, né? E acabam sofrendo agressões e violação dos seus direitos humanos e sociais. Possíveis traumas decorrentes desse processo de deslocamento é uma outra dificuldade que a gente tem buscado também trabalhar, né, e com o apoio da psicologia, né, e de outros parceiros. Dificuldades na regularização documental, aí muito mais no caso dos refugiados. Eu queria até, se me permite, falar de um segmento de venezuelanos, né, que é a comunidade indígena Huaral, que tem um idioma diferente da própria Venezuela, ele tem seu idioma próprio, né? E aí tem muitas dificuldades, então, para regularizar a situação documental, por exemplo, de crianças que nasceram aqui. Tivemos que fazer audiência na Defensoria Pública, fazer laudo social, sabe, para poder conseguir na Polícia Federal, isso tudo com acompanhamento, né, de instituições ou nosso, da Defensoria, né, para conseguir a regularização documental. Então ainda não é tão simples assim, quer dizer, é um fator, não é um dos maiores dificultadores, mas para alguns segmentos ainda é difícil. O medo da deportação, que é um medo que eles têm, mas que aqui não existe, que aí a gente brinca com eles, assim, esse é o medo que você não tem que ter aqui. Apesar de que o refugiado, ele não pode ser identificado, né? Então ele tem que manter atualizado o endereço dele, o cadastro dele na Polícia Federal, né? Caso haja necessidade de contato, mas eles normalmente não são identificados, né? Nem por reportagens, nem por entrevistas, nada. Certo. Né? Porque eles estão... eles têm que... O Brasil tem que oferecer essa segurança para eles, essa proteção, né? Eu acho que as maiores... e uma barreira maior, mas eu acho que a gente vai falar dela mais para frente, em relação à educação, né? A validação de diplomas. Recebemos muitos migrantes, muitos refugiados qualificados, porém a validação do diploma, né, desses que são graduados, não é fácil, é um processo muito caro, é feito só por universidades federais, muito burocrático, sabe? Então a maioria não consegue e acabam, né, trabalhando em serviços, na área de serviços ou do microempreendedor. Mesmo tendo uma qualificação. Mesmo tendo uma qualificação alta. Professora, e ainda que existam iniciativas como da Acnur, que é a Agência Nacional, a Agência da ONU para Refugiados, a responsabilidade primária da proteção e integração dos refugiados ainda é do Estado brasileiro. Quais são as medidas que o governo deve tomar para garantir que os refugiados tenham seus direitos assegurados? Bom, em primeiro lugar, eu falei anteriormente que eles têm tanto os imigrantes, refugiados, imigrantes, né, que saem do seu país e vêm para cá, que chegam aqui. Depois eu gostaria de falar sobre isso rapidinho. Perfeito. Os refugiados, os apátridas, né, eles têm todos os direitos iguais ao cidadão brasileiro, como você até iniciou, né, nosso bate-papo aqui. Então, o governo brasileiro, o que tem feito?
tem procurado desenvolver políticas não, né? Criar a lei de imigração foi a primeira coisa, e não foi boa vontade, foi luta, né, de todos os pesquisadores, né, e todas as pessoas das organizações da sociedade civil que lutaram para isso. Inclusive, essa semana, a irmã Rosita de Brasília, do Instituto de Direito de Imigração e Direitos Humanos, ganhou o prêmio Nansen, né? Hoje, que é a segunda brasileira que ganha esse prêmio, foi uma das grandes batalhadoras para que houvesse essa legislação migratória, e que falta agora regulamentá-la para se tornar uma política migratória do país, tá? Então, é garantido a eles a integração local, a participação social, o livre pensamento, né? A formação cidadã, e também o Brasil tem promovido esse diálogo interfederativo, né? E agora, esse ano passado e este ano em especial, nós estamos trabalhando, né, por iniciativa também da sociedade civil e do governo, né, em parceria com a Comigrar. Então, que é a Comissão de Imigração, né, brasileira. Então, nós realizamos assembleias em diversos locais, né, do país, aqui na região metropolitana, nos municípios onde tem imigrantes também, com participação deles, e foram tirados delegados, né, para ir agora em Brasília. A Comigrar Nacional vai ser agora em novembro, né, para que o governo faça essa escuta, né, dos próprios imigrantes, dos refugiados, dos apátridas, dos migrantes retornados também, que é outra categoria, né, que nós não falamos nela, mas que também entra nessa temática da migração internacional, que são os nossos patriotas, né, brasileiros que estão fora e que retornam. Então, teremos esse momento que nós estamos considerando que vai ser um marco muito importante, sabe? Para a definição e para a maior proteção do Estado. Sim. Né? Se conseguirmos essa política migratória, tudo fica mais fácil, né? E o que o governo tem feito também é investir na capacitação, né? E os órgãos públicos, né? Ministério Público, Ministério da Justiça, sabe, de Relações Exteriores, tem procurado cumprir o seu dever, né? De acolher e de proteger por meio das políticas públicas. Não está na nossa pauta aqui, mas a gente está vendo agora a situação do Líbano, né? E há pouco tempo dos ucranianos, e que o governo brasileiro imediatamente providenciou para que buscasse, né? Nesse caso são os expatriados, os brasileiros que estão nesses países, né? Então, felizmente, nós estamos num governo atualmente, né, que se preocupa, sabe, com os imigrantes, que se preocupa com os refugiados, né, com os apátridas que estão aqui. Então, tem procurado garantir esse acesso, essa liberdade a eles, né, a documentação, né, a facilidade. A Polícia Federal é uma grande parceira, sobretudo, né, a Polícia Federal, nessa regularização documental. E agora também propiciando a reunião familiar, que eu até esqueci de falar que é um dos grandes desafios que quem já está no Brasil está vivendo. Então, muitos que vieram, né, em 2012, 2014, haitianos especialmente, que vieram sozinhos, né, hoje já estão com a sua família aqui. Isso também é uma iniciativa é um direito deles, e facilitado, sabe, assim, pelo governo, né? E aí é claro que nós temos, quando a gente fala de governo, a gente fala de 3 instâncias, né? Municipal, estadual e federal. Né? Então, a gente tem visto muitos municípios se preocuparem com isso, outros não tanto, o Estado também não tanto, né? Mas o governo federal e os municípios aqui da região metropolitana de São Paulo, onde tem um grande fluxo, né, de imigrantes, bastante preocupados, e que tem vários espaços, né, de associações e onde tem acesso. Hoje tem imigrantes
Aqui em Minas Gerais ainda não temos, mas em São Paulo tem agentes comunitários de saúde que são imigrantes, eles já podem participar, sabe? De alguns direitos políticos também, igual participar de concursos, Sim, né? sim. Em Minas Gerais ainda não. Essa também é uma luta para comigrar. Quer até trabalhar nesse acolhimento. Exatamente, e trabalhar nesse acolhimento também, tá? E aí, professora, olha só, segundo a Acnur, só em 2022 foram feitas mais de 50 mil solicitações de refúgio ao Brasil, né, provenientes de 139 países. As principais nacionalidades solicitantes, como você chegou a mencionar aqui, são os venezuelanos, angolanos e cubanos. Quais são os principais fluxos, os principais impactos socioeconômicos desse fluxo? O professor Duval, né, que você já conhece, que todos na área de migração conhecem, ele costuma, quando vai fazer alguma roda de conversa, alguma palestra, ele começa com a seguinte pergunta: o Brasil precisa de imigrantes? Aí todo mundo responde que não, a maioria das pessoas responde que não, né? E outras que sim. E aí ele explica, ele mostra com dados e gráficos demográficos a questão do envelhecimento populacional e qual é a importância desses migrantes, desses refugiados no Brasil, especialmente porque vem numa faixa etária, né, ativa, então, de trabalho, e o quanto que o Brasil, né, está nessa curva também de envelhecimento, então que nós sempre precisamos, ele ainda fala assim, o Brasil foi estruturado, né, e existe por causa dos imigrantes, e hoje mais ainda, porque são esses imigrantes que estão colaborando, além de ser uma troca de cultura importante, estão colaborando no mercado de trabalho. Então, impacta consideravelmente, né? Apesar da gente falar que o Brasil é acolhedor, é meio entre aspas, sabe? Tem xenofobia, tem preconceito, né? Mas ainda assim, na questão laboral, ainda que tem um tratamento diferenciado, alguns empregadores hoje mais voltados, mais sensibilizados, né, estão abrindo vagas de emprego, né, e eles estão contribuindo consideravelmente, sabe? Agora, isso e outra coisa que também não é verdade, que muito brasileiro fala, né? Os imigrantes estão aqui, os refugiados também, o Brasil está abrindo as portas, devia fechar como os outros, né? Porque o Brasil não tem emprego nem para os próprios brasileiros. Essa é outra inverdade, né? Porque os imigrantes e refugiados que estão aqui, apesar de serem, né, sua maioria qualificados, estão trabalhando em empregos que os brasileiros não querem. E outro impacto que recentemente nós temos observado, mesmo desde que estão mais tempo no Brasil, é que eles não querem mais ter vínculo empregatício, não estão, às vezes, sofrem esses preconceitos, né, no trabalho, então estão criando seu próprio negócio. E aí, outra organização vinculada à ONU, que é a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, tem apoiado muito essas iniciativas de empreendedorismo, sabe? Então, o seu próprio negócio, as mulheres especialmente, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte o Cio da Terra, que é um coletivo de mulheres migrantes que fizeram esse curso e elas trabalham com artesanato ou com produção própria, sabe? E vendem em feiras, em encontros, em eventos que tem, sabe? Então, muitos estão fazendo isso, e além do microempreendedor individual, né? Tem haitianos, por exemplo, que agora querem ser, que já tem tempo que está aqui, estão tirando carteira de motorista para trabalhar com Uber. Então, ter o seu próprio negócio, né? Então, impacta tanto no sentido de contribuir com a força de trabalho para o desenvolvimento do país, né? Como para prestar serviços também como autônomos, sabe, que às vezes brasileiros não querem, né, não querem fazer. Sim. Existem casos de trabalho escravo, pensando nessa questão da vulnerabilidade, nessa dificuldade de se colocarem de repente na sua profissão? Infelizmente, sim. E são muitos? Infelizmente,
não são tão, é difícil de encontrar, né? Porque quem faz esse tipo de trabalho análogo à escravidão, né, normalmente camufla, né, e tal, mas normalmente são nas zonas rurais, onde a gente tem visto que tem acontecido mais, inclusive em Minas Gerais, em zonas rurais, foram encontradas muitas fazendas, né, assim, explorando e o trabalho de imigrantes que não tem hora para dormir, que não tem hora, né, para refeição, para nada. Então, é onde tem. E algumas empresas também que o Ministério Público, aí é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público, né, que realizam essa investigação quando recebem alguma denúncia, e já foram encontrados muitos casos de trabalho análogo à escravidão, infelizmente. E aí, como eles precisam do trabalho, tem alguns que até acham ruim. Sim. Não, mas eu não quero denunciar, professora. Tá certo, eu sei todas as legislações brasileiras e eu sei que eu não estou ganhando bem, que eu estou sendo explorado. Mas se eu falar, eu fico sem trabalho. Sim, então, é a como opção que eu faço? ele encontra. É a opção que ele encontra. Mas que não, que a gente tem colocado para eles, que não é permitido, e tem oferecido cursos para que eles se qualifiquem para conseguir trabalhos melhores. Sim. Professora, muitíssimo obrigada. Eu sei que ainda tem muita coisa para discutir sobre esse assunto que a gente acabou não abordando, mas vamos ter uma próxima oportunidade. Fiz outras oportunidades. Eu que agradeço, viu, Michele, pela oportunidade também de divulgar nossas pesquisas e de trazer essa temática, né, para sensibilizar a sociedade belo-horizontina, a sociedade mineira, a sociedade brasileira, tá? Para a produção desse episódio foram usadas informações da Acnur e da Organização Internacional para as Migrações. Todos os links estão disponíveis no descritivo do episódio. O PUC Play é o videocast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar também em áudio às quintas-feiras nas principais plataformas. Ele é produzido em parceria com a produtora Emotion Audiovisual, responsável pela gravação, sonorização e edição. O roteiro e produção são dos jornalistas Débora Almeida e Rafael Caliço. Não se esqueça de avaliar o nosso conteúdo na sua plataforma favorita. Nos vemos em breve.